São Paulo entra em campo hoje contra o Cruzeiro, no Morumbi. Vamos ver a escalação com os prováveis times de São Paulo e Cruzeiro para o jogo de hoje. Já estou aqui com meu óculos. Arnaldo, vamos lá. Como sempre, Vaticano. É mais fácil pelo Cruzeiro, porque esse é o time que vem jogando as três. Então vamos ao Cruzeiro primeiro. Rafael, William, Neres... Luciano Castan, não é Leandro, não. Leandro e Marlon. Machado. Matheus Jussa. Matheus Jussa e Lucas Silva. O Matheus Pereira. Bom jogador, hein? Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes. Tá aí. Feita a escalação. O cara não sabe nada do Cruzeiro, rapaz. É o time que ganhou as duas, né? Seguidas. É um time com o Zé Ricardo arma sem centroavante. Jogo duríssimo. Com 3 volantes e os 3 do ataque velozes, né? Então é um time que ele encontrou uma fórmula de jogar e está insistindo nessa fórmula. O São Paulo vai com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, é isso? Talvez o Caio Paulista não. Creio que sim. Embora o Wellington esteja melhor que o Caio Paulista, mas talvez em casa jogue isso. Pablo Maia, aí vai de volta. E aí, é esse meio campo, Michel Araújo, no Rodrigo Nestor e Rames? O Alisson é dúvida, mas deve jogar. O Erisson deve continuar, o São Paulo vai jogar com um atacante, aí se jogarem... Vamos fazer uma coisa aqui? Fala. Você tá me devendo 300 pizzas que você perde e não paga, tá bom? Se jogar com esse meio campo aí, vai perder do Cruzeiro, quer apostar? Não, porque... Você acha que é possível mesmo? Faceríssimo, hein? É basicamente 2 blocos, né? É espelho do time do Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem 3 jogadores pegadores no meio de campo e tem 3 atacantes rápidos. Nenhum atacante do São Paulo é rápido, no caso, né? Rames, Luciano e Erisson. Esse meio campo não marca ninguém. Mas o Dorival arma o time dele assim, né? Assim, jogou contra o Palmeiras dessa forma. Em casa tem dado certo em algumas... Dessa forma a gente viu como foi. Contra o Grêmio, a situação aí específica é o Rames jogar com um centroavante. Pois é. Isso teve pouquíssimas vezes que aconteceu, normalmente em situações de segundo tempo, quando o Rames jogou com o Caleri, foram pouquíssimas vezes. O Rames jogou outras vezes de titular como falso centroavante, né? No lugar do Edson, né? E aí um jogador a mais no meio ou no lado, o Rato, por exemplo. Veremos como vai funcionar. O Dorival contra o Atlético Paranaense, ele jogou com o Luciano e Erisson, mas tirou o Rames do time. Pois é. E o São Paulo conseguiu competir bem na Arena da Baixada. Agora o Rames tem entrado lá, também jogado mal. Péssimo no segundo tempo. Mas existe o fã-clube do Rames em todos os partidas. Não sei se é o fã-clube do Rames, mas vai lá, contrata o cara por uma grana, não sei o quê, o cara da Copa vai jogar. Quando você contrata uma figura dessa, o cara vai entrar no campo. Mas ele melhorou, né, cara? O Rames deu uma melhorada. Mas é que tá, ele melhorou, mas ele Se não tiver suporte, não tem como jogar. Exatamente, ele pode estar na ponta dos cascos, é como o Arrascaeta, pode estar na ponta dos cascos, se ele for jogar ele e mais 3 na frente, acabou o time, 2 blocos, né? O Rames Rodrigues está nessa situação, mesmo que o São Paulo não tenha hoje nem o Lucas nem o Caleri. Não é uma certeza que ele joga se o time não tiver estruturado para dar suporte. Mas você diria que deve ser esse time? Eu acho que vai ser esse time. Sem Alisson e com o Araújo e Nestor? Não, eu acho que o Alisson vai acabar jogando. Ele voltou a treinar. Acho que Nestor e Araújo disputam uma vaga nesse aspecto. Como vem acontecendo, né? Eles vêm revezando. Aliás, os dois estão jogando bem. Poderiam jogar juntos. Se o São Paulo tivesse um meio de campo hoje, por exemplo, com Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Rodrigo Nestor, ok, e 2 atacantes. Agora, para enfiar o Rames e mais 2 atacantes, você divide o time em 2 blocos. E não daria também para ter o Rames e um atacante? Daria. Ia ser. Poderia ser. Colocar mais um atacante. Mas aí você vai tirar o Luciano, que foi bem no jogo contra o Atlético. Então... Não, poderia ser Luciano e Rames, também não dá. Não, mas aí... Não, sem centroavante. Pode ser. Esse time, Luciano e Rames, era o time reserva do São Paulo quando o São Paulo estava jogando a Copa do Brasil. Isso. Que jogou bons jogos. Sim. Né? Lembra esse time? Aí você faz o meio de campo de 4, o Luciano e Rames. Isso é possível também. Quando você descola o jogador mais talentoso do meio, para ele jogar como como último, é um pouco que para atacar ele tá mais perto do gol e para defender não vai depender dele o combate mais efetivo na hora de você evitar o ataque adversário. Agora, isso aí que a gente está vendo, esse São Paulo, aí não é isso. Aí não é o Rames como último, porque tem o Erisson.
Essa formação ele nunca jogou. Luciano, Rames e centroavante. Nunca jogou. Vocês entendem que depois do que aconteceu no Allianz Parque, você toma de 5-0, podia ser 10, o Dorival ainda insiste no facerismo? Vai insistir nesse... Não sei se circunstancialmente ele mudou por causa dos desfalques e tal. Lá em Curitiba não foi isso, né? Não foi isso também. Não foi, mas o desenho tático foi idêntico. Ele só trocou os jogadores, né? Mas havia não uma pressão de ele ser demitido, mas havia um incômodo. incômodo. Havia um incômodo, né? Eu acho que não. Não o quê? Não vai mudar. Vai insistir. Vai. É que assim, né? Ele vai insistir em Lucas e Rames, Caleri, Luciano. Todo mundo? Não. Calma. Ele vai, pelo menos 3 vão estar começando o ano como titulares do São Paulo. O Lucas Silvestre deu uma ótima entrevista que eu assisti no... Não lembro o nome do programa, como é o nome? Tricolaço. Foi muito legal. E ele fala que quando você tem um jogador desse nível, bem fisicamente, o treinador vai ter que dar um jeito. Esse vai ter que dar um jeito pode comprometer o equilíbrio do time. Porque futebol hoje não se ganha mais só com o olho. Tem que correr. Tem ainda uma questão, né, que é a distinção de atuação do São Paulo no Morumbi e fora do Morumbi, né? A série do Dorival de 15 jogos sem ganhar fora de casa. Ele, em casa, tem umas das melhores campanhas. Esse time faceiro funcionou muitas vezes, né? Mas nunca com essa formação. Essa formação em si. O time ganhou do Grêmio 3-0, não tinha centroavante. O time ganhou do Corinthians de 2-1. Estava com o Caleri e não tinha o Rames. Então, essa situação... Nesse sistema, o Luciano tem que jogar como jogou contra o Atlético Paranaense, quase como um volante. Ele jogou... Porque o Luciano recompõe mais do que o Nestor, pra você ter uma ideia. Então, esse desenho é tipo dividir o time em 2 antes mesmo do jogo começar. Para finalizar, Luiz Gustavo está chegando, é isso? É uma possibilidade. De fato, me espanto com a questão. Para mim, eu tenho uma concepção que vale para todos os times de futebol. Jogador acima de 30 anos para jogar hoje, ele precisa ser um fenômeno. E para jogar como titular, jogar todas as partidas, aturar o calendário brasileiro e tudo mais. Ontem a gente assistiu um jogo Palmeiras e Botafogo, talvez o jogo do ano, com pouquíssimos jogadores acima de 30 anos no campo. Pouquíssimos mesmo. Num ritmo físico... O Luiz Gustavo joga numa posição em que o jogador precisa ser competitivo acima de tudo. Não que ele não tenha sido na carreira dele. Foi o volante na... O Massini acabou de elogiar o Fernandinho. Luiz Gustavo e Fernandinho. Formava a dupla de volantes do 7-1. Alemanha 7, Brasil 1. 2014. Qual a distinção entre os dois? Um sempre foi melhor tecnicamente, o Fernandinho. 2. O Fernandinho é 2 anos mais velho. É verdade. O Luiz Gustavo tem 36, o Fernandinho tem 38. Outra distinção. O Fernandinho estava jogando na Premier League no Manchester City. O Gustavo estava jogando na Liga Saudita. Então são algumas diferenças. Para ele jogar no nível do Fernandinho, e mesmo jogar no nível do Fernandinho, o Atlético tem todos os outros com menos de 30 anos, fora o zagueiro. Aí você começa a pensar, eu tenho o Rafinha, 38, tenho o Rames, o outro 30, tal. Não dá para jogar, cara. Eu não entendo, sinceramente, esse tipo de contratação, mesmo que seja numa posição... Depende do elenco, eu acho. Então. Sim. No Palmeiras ele cairia bem. Tá vendo? Eu não tenho jogador. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Obrigado ao mais de 1000 inscritos no YouTube.